Eu sou a professora Ana Cláudia de Siqueira Mendes Valiloto, sou pedagoga de formação, também sou formada em administração de empresas. A minha relação com o Instituto de Educação do Pará é uma relação amorosa. Minha mãe foi professora dessa escola e eu desde criança frequentei a escola, de maneira que eu vislumbrava um dia ou estudar. Não fui aluna da escola normal, mas tinha vontade de estudar, mas acabei sendo uma profissional nessa escola. Então, em 1983, eu comecei a minha atividade como docente na escola normal no turno da noite. Foi uma experiência assim muito interessante, porque foi a minha primeira vivência profissional, foi aqui na escola normal. E vivi como professora essa experiência quando, em 1988, eu fui convidada para ser vice-diretora da professora Claudete Ramos no turno da manhã. Aceitei a proposta e logo depois eu fui convidada para ser diretora da escola, ainda pela professora Glória Paixão, era secretária de Educação a professora Terezinha Gueiros, e eles realizavam uma boa gestão nesse momento na Secretaria de Educação. E eu tinha apenas 24 anos quando eu aceitei essa aventura de dirigir a escola normal. Tive muito medo no início, mas consegui formar uma boa equipe de educadores, como meus vice-diretores, técnicos e funcionários dessa escola. E aí começou toda essa experiência de ser diretora dessa escola, que teve momentos muito interessantes, momentos ricos de vivência profissional na área da educação, muitos entraves, muitas dificuldades também pelos momentos históricos que aqui nós vivenciamos. Então, falar da escola normal para mim é falar assim com prazer. Confesso que tenho até vontade de escrever um pouco dessa história. Talvez, quem sabe, agora me aposentando, eu tenha um tempo para fazer, né, esse desejo acontecer. Então, na época em que fui vice-diretora, eu confesso que eu não intencionava ser diretora da escola. Recebi o convite com bastante surpresa, né? Ainda era numa época que os diretores eles eram indicados pela Secretaria de Educação, e isso é importante eu dizer, que os diretores eram indicados, porque foi na minha gestão que nós elaboramos um projeto pedagógico. Quando nem se ouvia falar em projeto pedagógico, nós elaboramos um projeto pedagógico. Foi um projeto, sim, criado, escrito junto à comunidade. Passamos 2 anos e 8 meses escrevendo esse projeto pedagógico para a gente. E no projeto pedagógico, ele já intencionava que o próximo diretor dessa escola seria um diretor eleito. Então, era a primeira vez que o Estado vivenciava essa questão do diretor ser eleito, né? E, ao mesmo tempo, isso estava escrito no projeto pedagógico da escola. Bem, é importante frisar isso, porque o momento, eu iniciava em 1988 essa gestão, e quando eu saio em 1994, saí por vontade da Secretaria de Educação. Eu fui retirada dessa função de diretora em maio de 94, e nesse momento a Secretaria de Educação, numa outra gestão, ela já queria, né, indica para a escola normal um novo diretor para me substituir. Quando essa comunidade da escola se revolta e diz: aqui não, aqui vai prevalecer a nossa vontade, nós queremos que o nosso diretor, nosso próximo diretor, seja um diretor eleito. Naquele momento, a comunidade queria que eu permanecesse na direção da escola, mas era quase que impossível. Eu já tinha recebido a minha portaria de exoneração da função, e o que eu fiz foi ajudar a comunidade, como professora que eu permanecia na casa, fui ajudar a comunidade para eleger o novo diretor. E me substitui naquele momento a professora Simone Paris, né, que era vice-diretora do turno da manhã da minha gestão. Então, essa é uma história interessante, porque faz parte da história dessa casa. E eu conto ela assim com muita riqueza, porque fomos nós que lutamos por isso, fomos nós que construímos essa história da gestão ser eleita dentro da escola normal. Bem, mas nem tudo foi flores, né? Então, nós tivemos assim bastante dificuldades políticas, dificuldades internas, dificuldades externas,
Vivemos um momento, por exemplo, da eleição para o primeiro presidente da República. Foi um momento muito crítico aqui dentro da escola, porque se tem uma coisa que eu digo que na minha vida eu vi agradar gregos e troianos, era o ginásio dessa escola. Então esse ginásio, ele serviu para muita coisa, não só para os momentos esportivos. Então todas as assembleias que lá na rua não se conseguiam realizar, queriam que essas assembleias políticas se realizassem aqui dentro da escola. Isso causava assim, um transtorno para o movimento normal do diário da escola, né, do cotidiano da escola, e ao mesmo tempo nos colocava numa situação difícil, porque eram vários partidos que queriam frequentar aqui dessa situação. E sabe como é? Movimento político dentro da escola sempre leva os alunos também, né, a se engajar em determinados movimentos políticos também. E isso dificultava o dia a dia da escola. Mas não era só isso, né? Nós vivemos também, o ginásio era um local que sempre os governadores queriam que a gente cedesse para alguma coisa. E o ginásio era um ginásio que ele era de uma determinada forma, digamos assim, uma fonte de renda. Não financeira, especificamente em espécie para nós, mas era uma fonte que a gente conseguia trabalhar com determinadas trocas de serviço. Então eu cedia para um banco, né, e o banco me trocava numa forma de serviço para a escola, que poderia ser um serviço de uma limpeza mais especial, um serviço de troca de lâmpada, né, poderia ser um serviço de limpeza de esgoto, poderia ser um serviço de melhoria dos banheiros, e assim a gente ia trocando os serviços. Outro fato que eu me lembro aqui foi o momento de uma grande reforma que nós fizemos. Nós tivemos uma dificuldade nessa reforma, porque a reforma foi prometida para ser feita em 3 meses e a reforma durou 8 meses. Mas foi um momento assim que nós descobrimos várias coisas dentro da escola, porque nós tivemos que nos desfazer do arquivo, de retirar o arquivo do local onde ele era para colocar em outro lugar, para poder reformar o arquivo, e fomos descobrindo assim coisas históricas que tinham dentro deste arquivo, já que era um arquivo que tinha coisas que tinham passado e até se deteriorado pela Segunda Guerra Mundial. Então, nós vimos suspensão de pessoas ilustres, porque se pendurou nas grades da escola no dia que o presidente Ernesto Gázio veio visitar aqui a cidade e foi gritar que o presidente era ladrão, né? Então, coisas assim. Alunas que foram suspensas, porque coisa de gente conhecida também, não sei aqui se eu posso falar o nome, mas que tinha sido suspensa porque foi encontrada namorando com um colega, né, que era do CEPC, do Colégio Parra de Carvalho, na porta da escola. Nós encontramos também uma turma inteira que foi suspensa, porque no dia que encerrou as aulas, elas foram beber Guaraná, aqui no quiosque que tinha no Manuel Pinto da Silva, aqui em frente da escola, e elas foram pegas tomando Guaraná na boca da garrafa, vestida com o uniforme da escola. Então encontramos assim coisas que para mim são primorosas, que elas valem como história mesmo da escola. Bem, tivemos dificuldades também com grupos de professores. Alguns professores eles eram sim aliados da gestão, outros não eram aliados da gestão. Mas que coisas que são naturais, mas o que eu preciso dizer é que o meu crescimento, o meu desenvolvimento como profissional dentro dessa escola, eu não aprenderia em nenhuma outra universidade, nenhuma faculdade que poderia me dispensar. Inclusive, eu sempre digo isso, a professora Terezinha Gueiros, quando eu fui iniciar a gestão, ela criou um curso de gestão, onde todos os diretores deveriam fazer este curso. E eu, como tinha acabado de encerrar o meu curso de administração de empresa, fui até ela e disse assim: professora, eu não tenho condições de fazer, ou eu gerencio a escola, ou eu vou estudar neste momento. Não que eu não queira, mas é que a escola precisa mais da minha disponibilidade. E ela, né, disse assim: eu vou abrir essa exceção para você, só quero que você me corresponda. E abriu essa exceção e depois eu fui agradecer para ela, não sei se ela se lembra disso, não deve se lembrar, mas eu fui agradecê-la porque me deixar ficar na cadeira da direção dessa escola foi uma das maiores oportunidades que ela pôde me conceder, e aí esteve um grande aprendizado na minha vida profissional. Aprendi aqui coisas que eu levo para a minha vida inteira como profissional.
né? Bem, um grande mérito nosso aqui dentro da escola foi o projeto pedagógico. Um outro mérito foi a gente elaborou um projeto para a Unesco, e nesse projeto a gente conseguiu, era um projeto Unesco, Unicef e MEC, né? E nós conseguimos uma grande reforma para essa escola. Não só uma reforma na estrutura física, mas como uma reforma na estrutura pedagógica da escola. Mas esse projeto, ele estava atrelado ao Cefam, né? O Cefam era o Centro de Formação de Educadores. E o projeto, ele trouxe, inclusive, toda uma verba para a construção de uma nova escola. Isso gerou uma grande discussão aqui dentro do IEP, porque tinha um grupo que ele gostaria de sair desse espaço da escola aqui no centro da cidade, e um outro grupo que não queria sair do centro da cidade, uma vez que o Instituto de Educação ele iria lá para aquele local onde funciona o Centro de Saúde da Universidade do Estado. Então isso gerou assim uma grande discussão dentro da escola. Existia um grupo que queria e um grupo que não queria. No meio dessa confusão, nós acabamos perdendo o prédio onde hoje funciona o Centro de Saúde da UEPA, né? Então, isso assim foi muito chato no momento da nossa gestão, porque nós fizemos tudo para a gente conseguir o projeto, elaboramos esse projeto para a Unesco, ganhamos a verba, trabalhamos dia a dia no projeto daquele prédio que funciona lá, desde onde ia ser, junto com os engenheiros, onde ia ser o bico de luz, onde ia ser o bico de água, né? Elaboramos todo o projeto para a escola funcionar lá. E depois, já quando estava no final, nós fizemos uma assembleia dentro da escola, e a assembleia ela ganhou por não ir para lá, né? E depois foi funcionar o ISEB lá, e hoje o Centro de Saúde da UEPA. Essa foi uma dificuldade assim, na gestão, porque nós identificamos um grupo dentro da escola que ele não tinha um determinado prazer de trabalhar dentro da escola. Ele não era um grupo de professores que não trabalhava com prazer dentro da escola, né? E isso que era movido por uma política externa, e isso fez com que a gente, digamos assim, a gente quebrasse as nossas forças para trabalhar dentro da escola. Apesar da gente se manter dentro dela, né, trabalhando como a gente sempre trabalhou, eu digo nós, eu e toda a minha equipe de trabalho. Então, isso foi uma coisa ao mesmo tempo boa, ao mesmo tempo ruim, né? Vivemos alguns momentos de eleição para Grêmio Estudantil. Isso era muito interessante, eu gostava, porque isso movimentava a escola, né? Eu lembro que eu tinha algumas vice-diretoras que elas não gostavam dessas eleições para Grêmio, mas eu gostava, porque a gente vivia esse alvoroço dentro da escola, do alunado, né? Era uma coisa forte o Grêmio dentro da escola. Alguns professores não gostavam, outros professores gostavam. Eu não queria saber qual era o grupo que era favorável à direção. Eu não estava interessada em ser mantida ou ser retirada da gestão. Eu gostava do alvoroço da escola. Mas tivemos várias vezes. Geralmente o Grêmio Estudantil acabava chegando até nós, né? E a gente fazia uma parceria com o Grêmio. Ouvi muito no final da minha gestão alguns professores dizerem assim: poxa, a gente poderia ter sido mais parceiro de vocês, né? E naquele momento a gente não foi parceiro, não é isso? O que é bom, mas eu acho que faz parte do movimento da escola, né? Também na minha gestão, nós modificamos alguma coisa. Nós tivemos que passar pela modificação do uniforme, fizemos um grande plebiscito pelo uniforme dentro da escola,
Fizemos um plebiscito também pela mudança do horário da manhã, porque era uma coisa o horário da manhã. Nunca todos estavam para trabalhar nem para estudar às 7h30 da manhã. Então aquele horário de 7h30 era um tremendo faz de conta, a escola só começava a funcionar às 8 horas. Aí ninguém era favorável a mudar o horário de forma mais simples. Digo, bem, vamos fazer um plebiscito para a gente ver se quem é favorável às 8 horas, às 7h30. A gente pensa que não tem diferença, mas 30 minutos faz muita diferença. E naquele momento, para nossa surpresa, o plebiscito venceu para começar às 8 horas da manhã. E isso modificou também um pouco a rotina da escola e foi muito bom para professores e alunos. Vivemos as dificuldades das mudanças de gestão de governo, que a gente pensava, agora vão retirar a gente, mas felizmente nós naquele momento não fomos retirados, fomos mantidos, em vários governos nós fomos mantidos, até que aconteceu uma coisa muito chata com a relação de um governador que se ausentou, precisou deixar o governo, o vice-governador assume e nesse vice-governador assume uma nova secretária de educação e eu vou entregar o meu lugar. Como pensei, que fosse o correto. Vou até a secretária, já que eu era uma diretora indicada pela gestão anterior, fui até a secretária, isso em março, lembra que o governo mudava em março, Então, fui até a secretária de educação para entregar o meu lugar, devidamente escrito, tudo. E ela vira e diz assim para mim, olha, Ana Cláudia, eu sei que você é uma boa diretora, você tem uma boa equipe, eu quero lhe manter lá. E assim me manteve, não baixou minha portaria e a minha gestão nesse momento, isso era março, até maio, virou-se assim um pandemônio de exigências, de obrigações, de perseguições, com a minha pessoa, que devido ao fato que tinha acontecido lá atrás, o fato que foi, apenas eu fui fazer questão de ver a folha de pagamento do pessoal da escola e deixa eu fazer uma ponte aqui, que nesse problema da folha de pagamento eu descobri que tinha um grupo de profissionais da Secretaria de Educação lotados na escola como professores e não eram professores da escola. Bem, isso foi antes dessa pessoa assumir a Secretaria de Educação. Aí quando ela assume, eu entrego meu lugar, ela diz, não, você vai ficar. E nesses 3 meses que se seguiram, ela tornou assim um inferno a nossa gestão da escola. Era um tal de todo dia me chamava na SEDUC, eu ia lá e corria e voltava para a escola, uma confusão danada, uma perseguição, mandava os funcionários dela aqui na escola para saber se estava tudo bom. Um dia me disseram até que eu tinha que retirar os chicletes que estavam pregados pelo assoalho da escola, e tudo mais. E até que quando chega em maio, ela manda esse diretor, manda uma pessoa lá dela, da confiança dela, com o novo diretor da escola para assumir. Quando eu cheguei na escola, já tinha um novo diretor. Aí foi quando eu expliquei, olha, aqui nessa escola tem um projeto pedagógico, o próximo diretor é um professor, será alguém eleito. Chamo a minha comunidade escolar, comunico do que está acontecendo e a comunidade diz, aqui não, doutor, aqui nós teremos um diretor eleito. Entendeu? Então, esse é um fato que pode ser, eu acho que a comunidade da época se lembra bem, isso foi forte na escola, nos noticiários da televisão, e dos jornais, e foi interessante para quem viveu isso. Eu, infelizmente, não pude ficar, retornei 3 meses após como professora da escola. Olha, entre as incomodações que essa secretária me causou, uma delas foi que sempre quando ela me chamava na sala dela, ela pedia para eu retirar os sapatos ao entrar na sala dela, que eu não poderia, porque eu tinha que retirar os sapatos e senão eu estaria sujando a sala dela. Aí eu dizia, bem, isso não vai dar certo, Aí eu confesso que a primeira vez eu retirei o sapato, mas das próximas vezes que ela me chamou, eu disse que eu não retiraria mais sapato, porque eu não tinha esse hábito, eu não retiro o sapato da minha casa para entrar.
Aí ela disse, bem, então as nossas relações estão cortadas. Não vai mais entrar na minha sala, não vou mais lhe chamar. Quando eu quiser falar com você, eu vou mandar uma pessoa na escola para falar com você. Coisas de gente que não sabe lidar com poder.